Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Geometria Celestial, Sermão 707, pregado na manhã de domingo, 19 de agosto de 1866, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Nenhum progresso deve ser feito na escola da cruz, a menos que você se separe e se entregue totalmente a isso. Deve ser o grande negócio de sua vida, conhecê-lo e o poder de sua ressurreição. Esta mensuração divina é uma arte do tipo mais desejável, como aparece por ser o objeto das mais fervorosas orações apostólicas. A sábia ternura de Paulo nos leva a uma confiança segura de que a bênção pela qual ele ora aqui, pela qual ele suspendeu a escrita de uma epístola tão importante, deve ter sido do mais alto valor. Por esta causa, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sentiu que era desejável até o último grau que os santos não apenas conhecessem a si mesmos como objetos do favor divino, mas estivessem bem familiarizados com suas qualidades e perfeições sublimes, que ele aqui compara a uma medida quádrupla. Nessa medida, você e eu poderemos ser habilidosos. Se não sabemos nada de matemática, que possamos ser eruditos, bem instruídos nessa geometria espiritual e ser capazes de compreender as amplitudes e comprimentos e profundidade do precioso amor de Jesus. Como um mestre sábio e iluminado, Paulo deseja para os santos que eles recebam aquela educação prévia que é necessária antes de poder entrar em uma ciência como a medida do amor de Cristo. Quando adolescentes vão para a escola, não são inicialmente colocados para estudar álgebra, nem são enviados para fazer um levantamento trigonométrico de um condado. O mestre sabe que eles devem ter um conhecimento rudimentar de aritmética, ou então ensiná-los álgebra seria perda de tempo, e que eles devem ter algum conhecimento de geometria comum, ou seria absurdo instruí-los em agrimensura. Ele, portanto, começa com as informações elementares, e quando eles aprendem assuntos mais simples, estão prontos para os estudos mais difíceis. Eles sobem os degraus da porta da ciência e então são apresentados ao seu templo. O apóstolo Paulo não propõe que o aluno seja capaz de medir imediatamente a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo. Ele sabe que isso não está ao alcance de sua mente infantil, pois o espírito recém-nascido tem um tempo de crescimento antes de poder entrar nas coisas profundas de Deus. Devemos aprender nosso alfabeto na escola do arrependimento e fé, e estudar a sintaxe da santidade cristã na escola de gramática da experiência antes de podermos entrar na universidade da plena segurança e obter uma comunhão entre aqueles que compreendem a ciência de Cristo crucificado em seu mais alto grau.
Não cabe ao mero bebê calcular distâncias ou sondar profundezas. Isso é trabalho para homens adultos. A criança pensará como uma criança e entenderá como uma criança, até que a instrução e os anos tenham desenvolvido suas faculdades e a preparado para um pensamento mais sublime, adulto e maduro. Se você gentilmente olhar para o texto, verá qual é a educação anterior que o apóstolo deseja para os santos. É muito detalhadamente descrito em 3 partes. Primeiro, ele desejava que suas faculdades espirituais fossem fortalecidas, pois ora para que sejam fortalecidas com poder pelo Espírito no homem interior. Ele não pretende tanto que eles sejam fortalecidos em suas faculdades mentais simplesmente, mas em suas capacidades espirituais, às quais ele se refere pelo termo homem interior. O mestre sabe que a mente do menino deve ser fortalecida, que seu entendimento deve ser exercitado, seu discernimento deve ser desenvolvido e sua memória deve ser ampliada antes que ele possa ingressar em estudos superiores. E o apóstolo sabe que nossas faculdades espirituais devem passar pelo mesmo tipo de desenvolvimento. Que nossa fé, por exemplo, deve ser inabalável, que nosso amor deve se tornar fervoroso, que nossa esperança deve ser brilhante, que nossa alegria deve ser aumentada. E então, mas não antes disso, seremos capazes de compreender o comprimento, a largura e a profundidade do amor divino. Devemos ser fortalecidos no homem interior pelo Espírito de Deus. E quem pode fortalecer como Ele fortalece? Quando a onipotência divina derrama sua energia renovadora em nossa pobre fraqueza desmaiada, então ficamos realmente fortes. Quando a inteligência divina ilumina nossa lamentável ignorância, então nos tornamos verdadeiramente sábios. Quando o infinito divino aumenta e expande nossas capacidades limitadas de receber a verdade, então somos abençoados e elevados a pontos de conhecimento abençoados de outra forma inatingíveis. Ó, a bem-aventurança de ser fortalecido pelo Espírito Santo! Quão espiritualmente fortes nos tornamos quando Ele infunde seu poder em nós. Mas o Espírito de Deus opera por meios e, portanto, podemos esperar que nossas faculdades espirituais sejam fortalecidas pelo estudo da palavra, pela comunhão com Cristo, ouvindo as fervorosas exortações de nossos irmãos, pela experiência, pela oração e por todos os outros esforços santificados que a graça ordenou para serem os canais de comunicação entre os herdeiros do reino e o Consolador que permanece com eles para sempre. Nossa força para aprender deve vir de Deus, o Espírito Santo. Suponho que a expressão fortalecido com poder se refere a uma medida eminente de força. O homem cristão chegará ao céu se tiver apenas a força de um grão de mostarda. Através de muitas dificuldades, a obra da fé, embora quase naufragada, será puxada para o porto, pois Cristo está a bordo e garante sua segurança. Mas não é desejável que assim lutemos para a vida eterna. É muito mais esperado que nossas jovens faculdades cheguem a uma idade adulta saudável e vigorosa, para que, voltando à nossa metáfora anterior, nosso navio, ancorado e em bom estado, com suas velas bem cheias e suas bandeiras hasteadas galantemente, tendo superado todas as tempestades, possa ter uma entrada abundante no porto desejado. Irmãos, creio que vocês não estão entre aqueles que pensam que é o bastante mal estar vivo para Deus. Confio que vocês desejam ser não apenas bebês na família, mas adultos e pais na casa. E que você até mesmo aspire ser fortalecido pelo Espírito Santo com poder, para que vocês possam se tornar homens poderosos, homens capazes de entrar na alma e medula das coisas divinas e discernir entre as coisas que diferem mesmo que tenuamente
e que escaparia se não houvesse grande discernimento. Eu gostaria que vocês não fossem meros bebês alimentados com leite, mas homens capazes de quebrar as nozes do Evangelho e digerir a carne forte, porque por causa dos anos você teve todos os seus sentidos exercitados. Por que deveríamos ser obrigados para sempre a lançar novamente os fundamentos? Por que não avançar e ascender nas realizações celestiais, como os homens fazem no aprendizado humano? Por que nossas cabeças sempre usam o gorro de burro e nossas costas doem com a vara do tolo? O Espírito Santo opera em nós exatamente para que não sejamos mais meros filhos infantis, mas homens bem instruídos de Deus. Não o entristeça, mas esteja disposto a ser ensinado. Este foi o objeto das orações do apóstolo e de nossas ansiedades amorosas. Lembrem-se, amados, que nenhum de vocês será capaz de compreender a mensuração do amor de Cristo, a menos que, antes de tudo, o Espírito Santo, nosso instrutor, tenha batizado teus poderes espirituais com suas influências sagradas, santas, e assim os tenha fortalecido com poder naquela parte refinada e recém-criada do seu ser, que é chamada de homem interior, porque é o seu eu mais verdadeiro, mais precioso, mais secreto, mais vital, mais essencial. Uma segunda parte dessa educação preliminar é mencionada por nosso apóstolo na próxima frase: para que Cristo habite pela fé em seus corações. Ele deseja que o objeto de estudo esteja sempre diante deles. Um bom tutor não só deseja que o seu estudioso tenha uma mente disciplinada, capaz de lidar com o assunto, mas se esforça para manter o assunto sempre à sua frente. Pois para atingir qualquer proficiência em uma ciência, a mente deve ser abstraída de todos os outros pensamentos e continuamente exercitada com o tema escolhido. Você nunca encontrará um homem proeminente em astronomia, a menos que a astronomia se torne o senhor da mente e domine sua mente mesmo em seus sonhos. O anatomista deve estar ligado aos nervos, ossos e vasos sanguíneos, como um escravo numa galé está ligado ao remo, ou ele nunca dominará seu assunto. O botânico deve se apaixonar por cada flor e se apegar a cada planta, ou os campos o deixarão totalmente desconcertado e entediado. Através do desejo, o homem, separando-se, busca e se intromete com toda a sabedoria. Salomão sabia o que escreveu quando disse: separou-se, pois sem separação ou abstração não pode haver progresso. Agora, o apóstolo deseja que nós, que somos crentes, nossas faculdades sendo fortalecidas, possamos ter a pessoa de Jesus constantemente diante de nós para inflamar nosso amor e assim aumentar nosso conhecimento. Veja quão perto ele gostaria que Jesus estivesse, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Você não pode obter um assunto mais próximo de você do que tê-lo no lado interno dos olhos, isto é, no próprio coração. O astrônomo nem sempre pode ver as estrelas, porque elas estão longe e fora dele. Mas nossa estrela brilha sempre no céu de nossos corações. O botânico deve encontrar suas flores em suas estações, mas nossa planta de renome floresce em nossas almas o ano todo. Carregamos dentro de nós os instrumentos de nossa santa arte e o objeto de nossa devota contemplação. Assim como um erudito carrega no bolso uma pequena edição do seu clássico favorito, nós carregamos Cristo em nossos corações. E eu posso dizer que trazemos conosco uma edição de coração do Liber Crucis, o livro da cruz. Os corações renovados não precisam de outra biblioteca além de si mesmos e na palavra diante de nós, pois Jesus, em nossos espíritos mais íntimos, é biblioteca suficiente. Se soubéssemos mais plenamente, por experiência, o significado de Cristo em vós, a esperança da glória, nossas afeições ensinadas pelo céu,
que são a melhor parte do nosso homem interior, poderiam ser continuamente exercidas sobre a pessoa, o trabalho e o amor do nosso querido Redentor, para que Cristo habite em seus corações. Irmãos e irmãs, será pouco proveitoso falarmos com vocês sobre a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Cristo, a menos que haja em sua alma uma devota e ansiosa ambição de colocar o Senhor Jesus sempre diante de você como um assunto frequente, se não o constante, de suas meditações. Nenhum progresso deve ser feito na escola da cruz, a menos que você se separe e se entregue totalmente a isso. Deve ser o grande negócio de sua vida, conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Quisera Deus que todos nós fôssemos inscritos como estudiosos diligentes no Colégio de Jesus, estudantes do Corpus Christi, o corpo de Cristo, resolvidos a alcançar um bom grau no aprendizado da cruz, um aprendizado que os anjos desejam compreender. Mas para fazer isso, o coração deve estar cheio de Jesus, jorrando com seu amor, flamejando com ele, transbordando com ele, e, portanto, o apóstolo ora para que Cristo habite em seus corações. Observe as palavras: para que ele possa habitar, não para que ele possa visitá-los algumas vezes, como um visitante casual entra em uma casa e passa uma noite, mas para que ele possa habitar, para que Cristo faça morada em seus corações, para que o Senhor Jesus se torne o Senhor e inquilino do seu íntimo, nunca mais para sair, mas para habitar lá mundo sem fim. Observe também as palavras: para que ele habite em seus corações, aquele melhor quarto da casa da humanidade, não apenas em seus pensamentos, mas em suas afeições, não apenas tê-lo em suas mentes, mas tê-lo em seus amores. Paulo quer que você tenha um amor a Cristo de um caráter mais duradouro, não um amor que se inflama sob um sermão sincero e depois se apaga na escuridão de algumas brasas, mas uma chama constante, a permanência do amor de Jesus em seu coração, em seus corações, tanto de dia como de noite, como a chama sobre o altar que nunca se apaga. Isso não pode ser realizado a não ser pela fé. A fé deve ser forte, ou o amor não será fervoroso. A raiz da flor deve ser saudável, ou não podemos esperar que a flor seja doce. A fé é a raiz do lírio, e o amor é a flor do lírio. Agora, Jesus não pode estar no amor do seu coração a menos que você tenha um firme apego a Ele pela fé do seu coração. E, portanto, Ele ora para que você sempre confie em Cristo, para que sempre o ame. Assim, irmãos, o Senhor Jesus sendo constantemente trazido sob a atenção de seu coração, é provável que você seja capaz de compreender a medida do seu amor, o que de outra forma seria impossível para você. O apóstolo ora ainda para que eles possam ter exercício prático na arte do amor santo, que estáis arraigados e alicerçados no amor. Todo tutor experiente sabe que é muito útil para o estudante exercitá-lo em sua busca escolhida em algum ramo inferior e abaixo dele, de modo a conduzi-lo gradualmente aos pontos mais elevados dele. Se, por exemplo, ele quer que ele entenda o levantamento de propriedades, ele pede que ele meça um campo contendo 1 ou 2 acres. Se ele quer que ele mapeie um país, ele o coloca primeiro para fazer um plano de um campo ou fazenda vizinha. O apóstolo age sobre o mesmo método, para que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender a largura e o comprimento do amor de Cristo. Tendo o amor de Jesus em você, possuído com o amor de Cristo, você será praticado no exercício do amor, e assim compreenderá o amor que encheu o Salvador. Você aprenderá a fazer negócios nas águas maiores e mais profundas do infinito amor do Redentor por seu povo, enquanto navega na corrente do seu amor por ele. 2 expressões são usadas: enraizado, como uma árvore viva que se apega ao solo, torce-se em torno das rochas e não pode ser revirada, e aterrado, como um edifício que foi assentado
como um todo e nunca mostrará rachaduras ou falhas no futuro por falhas na fundação. O apóstolo deseja que estejamos enraizados e alicerçados no amor, estabelecendo-se uma união vital entre nossas almas e Jesus, para que o amemos porque Ele nos amou primeiro. E também uma união fiducial, ou uma união de confiança, pela qual descansamos em Jesus, como as pedras de um muro são assentadas sobre o fundamento. Ele deseja que assim, pelo amor e pela fé, sejamos unidos a Cristo e sejamos firmes, rápidos, fixos e imóveis em nosso apego amoroso a Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês não podem conhecer o amor de Cristo por vocês, em grande medida, a menos que vocês o amem assim. Você deve amar, ou você não pode compreender o amor. Um homem que nunca sentiu benevolência para com seus semelhantes, e existem alguns monstros assim, zomba e ri daqueles que podem dar seu dinheiro aos pobres ou aos doentes. Ele acha que essas pessoas são tolas, pelo menos, se não absolutamente loucas. Ah, disse um, eu sei ganhar dinheiro. E então acrescentou significativamente, cerrando o punho, e sei o que algumas pessoas não sabem. Eu também sei cuidar disso. Existem algumas pessoas benevolentes que não sabem como cuidar dele nesse sentido, mas sabem como fazer o bem com ele. E tais pessoas nunca serão compreendidas pelo miserável ganancioso que polui a terra em que vive. Como se ele fosse um sábio como Salomão e homens benevolentes fossem idiotas, ele murmura com vaidade. Bem, eu não consigo entender. É estupidez dar o seu dinheiro suado. Claro que é para ele. Sem ser benigno, ele não pode compreendê-lo. Assim, o amor de Jesus Cristo não pode ser compreendido por um homem que não ama. Se você não tem amor pelas almas, não entenderá por que Jesus chorou por Jerusalém. Ele irá confundi-lo poderosamente. Você olhará para os puritanos, Matthew Henry, John Gill, e ficará ainda mais intrigado. Mas se você ama as almas dos homens, não encontrará nenhuma dificuldade na passagem, pois também chorará pelos pecadores. Se você não ama os santos, você se perguntará como Jesus pode amá-los. Mas quando uma vez você tiver sentido um amor altruísta semelhante ao de Cristo por seus semelhantes, o enigma será respondido. Aquele que circunnavegou os oceanos do mundo começou navegando sobre rios e lagos. E aquele que mediu as larguras e comprimentos do amor de Jesus deve sentir sua própria alma cheia de afeição por seu Senhor. Paulo nos queria e teria, então, com faculdades desenvolvidas, com um assunto em nossos corações e com um exercício de amor de nossa parte, preparados para entrar na ciência do amor de Cristo. Meus irmãos, quando considero que ciência é a ciência do amor de Cristo, o mais magistral de todos os conhecimentos, profundo demais para o intelecto do arcanjo, a maravilha de todas as hostes do céu, quando considero que as maiores mentes humanas confessaram-se totalmente perdidas na contemplação e tiveram que dizer, ó profundidade, as profundezas. Não me admira que o apóstolo, em vez de orar por nós para que pudéssemos imediatamente entrar no estudo disso, primeiro ora para que sejamos gratificados em aprendê-lo. Pois como algumas ciências, se ensinadas a um homem analfabeto, seriam ensinadas apenas em sua letra, mas não poderiam ser aprendidas em seu espírito por falta de capacidade para recebê-las. Assim, o amor de Jesus Cristo em seu comprimento e largura e profundidade e altura, se pudessem ser ensinadas na letra a um crente não treinado, seriam, em grande medida, perdidas para ele. Ele não estaria derivando o verdadeiro conhecimento disso. Ele observaria a letra, mas o espírito interior ele não seria capaz de entender. Amados, se você deseja obter a preciosa obtenção do conhecimento do amor de Cristo em sua profundidade e amplitude, você deve orar para que Deus fortaleça seus poderes espirituais. Você deve suplicar que Jesus possa habitar em suas almas e que seu amor por ele possa tornar-se vigoroso e absorvente, pois somente assim você pode beber profundamente no amor inexprimível,
e infinito de Jesus. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olhe de perto a ciência da própria dimensão celestial. De acordo com o texto, temos um corpo sólido para lidar, pois devemos medir sua largura e comprimento, profundidade e altura. Essa medida cúbica, pois é quadrada, como a Nova Jerusalém em Apocalipse, prova a realidade do corpo a ser medido. Infelizmente, para muitas pessoas cristãs, o amor de Jesus não é uma coisa sólida e substancial. É uma bela ficção, uma crença sentimental, uma teoria formal, mas para Paulo era um fato real, substancial e mensurável. Ele havia considerado desta maneira, daquela maneira e de outra maneira, e era evidentemente real para ele, o que quer que pudesse ser para os outros. Ninguém conhece o amor de Cristo se não sabe que é real. E ninguém o sentiu em sua alma a menos que se torne tão real a ponto de constrangê-lo e movê-lo para uma atividade real e mudança completa de cosmovisão e paradigma. Temos uma palavra que às vezes usamos em um sentido que acredito não estar correto de acordo com o dicionário. Refiro-me à palavra perceber. Essa palavra foi forçada na linguagem da experiência cristã e nunca poderá ser forçada a sair novamente. Devemos perceber ou conhecer como algo real em nossos corações o amor de Cristo. Isso é exatamente o que eu acho que o apóstolo fez. Ele tornou real para si mesmo o amor de seu Mestre e Senhor. Não era para ele uma teoria superficial que poderia ter amplitude, mas não poderia ter profundidade, ou uma mera declaração estreita com comprimento, mas sem largura. Era uma coisa tão firme e sólida quanto qualquer coisa no mundo. É verdade que o amor de Jesus não é material e terreno para ser visto e manejado, mas é ainda mais substancial do que se fosse uma coisa a ser vista, pois as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Para o homem carnal, o visível é real e o invisível um mero sonho. Mas para o homem espiritual, as coisas se invertem. O visível é a sombra e o invisível a substância. Que vocês sejam tais homens, queridos amigos, todos vocês. O apóstolo deseja que, quando o amor de Cristo se tornar para nós uma realidade sólida, possamos ter comunhão íntima com Ele. Você pode medir a largura e o comprimento de uma coisa a uma grande distância, mas não pode medir muito bem sua profundidade sem se aproximar dela. Que santa familiaridade com Jesus as palavras implicam quando chegamos a medições de todos os tipos. Que condescendência é esta que permite que o Sagrado Coração seja sondado como um mar e medido como um campo? Deverá o infinito assim se curvar ao homem? O homem se recusará a comungar com um amor tão condescendente? Não deveria ser nosso profundo desejo obter e manter o mais íntimo conhecimento do amor 3 vezes bendito de Jesus, de modo não apenas medi-lo em uma forma, mas em todas as formas, de todas as maneiras em que o amor de Cristo pode ser considerado, de cima ou de baixo? Podemos estar bem familiarizados com ele assim. Devemos conhecer os segredos mais íntimos do amor do Redentor, seus feitos e sacrifícios que são a parte aparente dele, sua largura, seus conselhos e seus planos, sua profundidade, a parte secreta dele, seu comprimento, sua resistência e paciência, sua altura, seus triunfos e glórias. Gostaríamos de saber tudo o que é cognoscível,
Pois quando sabemos tudo o que foi aprendido pelos mortais, ainda há algo que está além da nossa visão e, portanto, o apóstolo acrescenta: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Deixe-me chegar às próprias palavras do nosso texto e apontar para você a ordem delas. O primeiro objeto do conhecimento do cristão deve ser a amplitude do amor do Salvador. Conheço uma certa escola de cristãos que precisam estudar este ponto, pois tem uma ideia muito estreita da bondade do Senhor. Eles não podem ser levados de forma alguma a concebê-la como ampla. Para eles, não é mais longo do que o fio de uma navalha. Eles concebem o amor divino como um riacho muito estreito. Eles nunca o viram como um rio poderoso, fluindo, abundante e alegre, como realmente é. A amplitude do amor de Cristo, queridos amigos, nos é dito nas Escrituras, é tal que se estende a todas as classes e raças da humanidade, não apenas aos judeus, mas também aos gentios. O amor de Jesus Cristo não envolve apenas nossa ilha favorita onde vivemos, mas como o oceano banha todas as praias do mundo. O amor de Jesus Cristo foi estendido aos reis em seus tronos, mas com generosidade igual e mais frequentemente aos escravos em suas masmorras. Em alguns aspectos, o amor de Jesus chega a todos os homens, pois não há um homem ou mulher nascido que não deva algo à benevolência de Deus através do amor de Jesus. A trégua que mantém o pecador fora do inferno é, sem dúvida, o resultado daquele amor que disse: poupe-o ainda um pouco mais, até que eu cave e adube, e se der fruto, bem seja. Amado, o amor benevolente de Jesus é mais extenso do que as linhas do seu amor eletivo, pois o ouvimos dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu teria reunido teus filhos, como a galinha junta sua ninhada debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Esse não é o amor que irradia resplandecente sobre seus escolhidos, os eleitos do Pai, mas é o amor paciente da providência, que durante muito tempo derrama coisas boas sobre todos os homens. Amor compassivo e benevolente, que se revelou em lágrimas honestas de dor. Não quero que você omita essa visão do assunto quando estiver medindo sua amplitude. Embora ainda sintamos que em sua maior profundidade e plenitude, esse amor flui apenas para o seu povo escolhido. Amado, considere a amplitude do amor especial. Estamos muito aptos a conceber o número dos eleitos de Deus como sendo poucos. Quem nos disse isso? Quando perguntaram ao Salvador: Senhor, são poucos os que serão salvos? Ele nunca respondeu a essa pergunta, mas disse: esforce-se para entrar pela porta estreita. Como se ele tivesse dito: quer haja muitos ou não, você se esforce ao máximo para entrar. Uma multidão que nenhum homem pode contar, tantas como as estrelas no céu em multidão, e como as areias na praia do mar, inumeráveis. Será o fruto do seu sofrimento que o fará ver o trabalho de sua alma e ficar satisfeito. É bom ter ideias tão amplas do amor de Cristo quanto as Escrituras nos permitem, e eu confio que ficaremos contentes ao ver a multidão de todas as raças, tribos e nações reunidas pelo chamado soberano. Mas, irmãos, temos a melhor ideia da amplitude do amor de Cristo quando o vemos fluindo para nossos eus perdidos e culpados. Eu nunca pensei que fosse uma corrente tão ampla até descobrir que ela me alcançava, mesmo a mim, o pior dos pecadores. Temi estar longe de sua margem abençoada, mas o rio engrossou e transbordou até que finalmente me lavou, inclusive a mim. Quão amplo deve ter sido para ter alcançado alguns aqui presentes, que vagaram pelas planícies do pecado e seguiram seus próprios dispositivos devassos, mas ainda assim a largura do rio os abraçou. Você pode medir a amplitude dela pelos pecados que ela cobre. Quando um rio está transbordando, você diz o quão largo ele deve ser pelos pequenos outeiros e pelas copas das árvores que você pode ver nele. Você pode ver quão amplo é o amor de Cristo, que atinge ofensas como essas. Chega ao roubo, à embriaguez, à blasfêmia, à fornicação, ao adultério, ao assassinato.
amplo como é o pecado, tão amplo é este poderoso amor de Cristo, que cobre tudo. Você não acha, no entanto, que a maioria de nós deixa de ver a amplitude do amor de Cristo em questões de providência? Você sabe o que significa a amplitude da mente de um homem na amplitude de seu pensamento, quando ele pode considerar muitos assuntos ao mesmo tempo, quando ele tem a capacidade de realizar muitos projetos e muitos propósitos com um só golpe. Agora, a amplitude do amor do Salvador é apenas esta: não há parte dos interesses do seu povo que ele não considere, e não há nada que diga respeito ao bem-estar deles que não seja importante para ele. Ele não apenas pensa em você, crente, como um ser imortal, mas também como um ser mortal. Não negue ou duvide, os próprios cabelos de sua cabeça estão todos contados. Não há nada que diga respeito aos seus amados que não seja importante para nosso Senhor. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Seria uma coisa triste para nós se esse rio de amor não cobrisse todas as nossas preocupações e ansiedades. Pois que mal poderia ser feito para nós naquela parte de nossos negócios que não estivesse sob a inspeção de nosso gracioso Senhor. Ó crente, tenha certeza de que o coração de Jesus se preocupa com os assuntos mais mesquinhos e comuns da nossa vida. Ele cuida de sua compra e venda, seu balcão e casa de contabilidade, seus navios e suas carroças e seus cavalos, e sua cevada e seu trigo, e seu feno e sua palha, vossos filhos, vossos pequeninos, e tudo o que vos diz respeito também a Ele. A amplitude do seu terno amor é tal que você pode ir a Ele em todos os assuntos, porque em todas as vossas tribulações Ele é afligido, e como um pai se compadece de seus filhos, assim se compadece de vós. Isso nos convida a olhar para a amplitude do amor do Salvador sob um aspecto ainda maior. Todas as preocupações de todos os seus santos que já viveram ou viverão são todas carregadas no amplo seio do Filho de Deus. Ó, que coração é o dele, que não compreende apenas as pessoas de seu povo, mas compreende as diversas e inumeráveis preocupações de todas essas pessoas. Alexandre disse, sabia os nomes de seus soldados, mas Alexandre não conseguia pensar em cada soldado, em cada tenda, e em todos os negócios de cada soldado. Mas isso o amor de Cristo faz. Ele pensa em todos os cuidados e todos os problemas e todas as alegrias presentes e futuras de cada um, comprado com seu sangue. Agora veja, caro amigo, se você pode medir a amplitude do amor de Cristo. Tu tens uma tarefa diante de ti que ainda não cumprirás, e se pudesse, ainda restaria outra largura, a saber, aquela largura medida pelas bênçãos que Ele traz. Pense no que Ele trouxe para você. Ele lhe trouxe justificação, sim, adoção, santificação, vida eterna. As riquezas de sua bondade são insondáveis. Você nunca poderá contá-las ou mesmo concebê-las. Ó, a amplitude do amor de Cristo. E, no entanto, você vê que isso é apenas um começo, porque a amplitude e a medida são apenas um trabalho de superfície. Isso é para vocês jovens pensarem, mas ainda assim eu gostaria que alguns dos cristãos mais velhos pensassem. Alguns deles parecem estar tão ocupados com a altura e o comprimento que negam a largura. E você pensaria, ao ouvi-los pregar, que Cristo veio ao mundo para salvar meia dúzia e que eles eram 5. Pelo menos que ninguém mais poderia ir para o céu, exceto se fossem como eles eram, que falavam com o mesmo sotaque seu chibolete e concordavam em cada forma como cultuavam e organizavam a igreja, como eram os hinos, etc. Fora em sua estreiteza. Haverá mais no céu do que esperamos ver lá de longe. E haverá alguns com quem tivemos muito pouca comunhão confortável na terra, que tiveram comunhão com Cristo, e que, portanto, são levados a habitar com Ele para sempre. O próximo objeto de estudo é a duração do amor de Cristo. Foi bem observado que, se Cristo tivesse pensado em seu povo por 10 minutos, teria sido uma condescendência maravilhosa,
Na verdade, seria algo para cantar no céu que Cristo Jesus uma vez pensou em nós, porque não somos dignos de 1 minuto dos pensamentos de Deus. Agora apenas tente se você pode entender o pensamento. Ele pensou em seu povo desde que ele existe, ou seja, eternamente. Não é amor eterno? E o que é mais longo do que isso? Eu te amei com amor eterno. Coevo, então, com a própria deidade é o amor da deidade para com seus escolhidos. Deus nos amou em seu Filho muito antes do mundo começar. Se o anjo começasse a pesquisar a partir de hoje com o desígnio de descobrir quando o amor de Deus começou, ele sem dúvida continuaria voando até se demorar na cruz. Aqui, diria ele, aqui está a fonte de tudo. Mas ele seria lembrado de que Deus amou cada eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Então houve um amor antes da entrega de seu Filho. Ele voaria adiante até que parasse no dia de Isaías e ouviria a sabedoria de Deus na profecia de que o Filho do Homem levaria a iniquidade de seu povo. Ele diria, certamente começa aqui. Mas os santos o lembrariam de palavras de conforto ainda mais antigas. E ele voaria até parar do lado de fora do jardim do Éden e ouviria o Senhor dizer: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Certamente, diz ele, começou aqui, mas divinamente instruído, ele voltaria ainda mais longe, até mesmo aos concílios eternos, onde antes de tudo a salvação foi planejada e arquitetada nos gabinetes da sabedoria, antes que o mundo existisse. Ele teria que voltar, até que a criação tivesse desaparecido, até que não restasse um pingo de existência, exceto a absoluta deidade autoexistente. E então, na mente eterna, ele veria pensamentos de amor por um povo a ser formado para ele mesmo. Esse conhecimento da duração do amor nem sempre chega aos cristãos no início de sua história. Alguns de meus queridos irmãos conhecem bem a amplitude do amor de Cristo, mas parecem que nunca conheceriam sua extensão. Sim, queridos irmãos, pode ser tão amplo quanto você quiser, mas deve ser longo também. Você não deve pregar um amor que começa quando você começa, mas um amor que está de antemão com você. Um amor sem causa, que é a causa e não o efeito do seu amor. Um amor que não conhece começo, mas é antigo como o trono da divindade. Portanto, é totalmente impossível que você seja a causa desse amor. Ele é um amor soberano e eterno. Este amor não é apenas sem começo, mas também sem pausa. Não há um momento em que Jesus deixe de amar seu povo. O amor de Jesus nada conhece da animação suspensa. Existem alguns rios na Austrália que se perdem e por quilômetros ao longo do seu leito você não encontra nada além de pedras secas em certas estações do ano. Nunca é assim com o amor de Cristo. É longo e sem interrupção do começo ao fim. É uma corrente sem um único elo quebrado ou fraco. O amor de Jesus possui uma existência eterna, na qual não há uma única interrupção, nem mesmo um sinal de fracasso ou indício de um fim. Aqui, regozijemo-nos sem estremecer. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós inclinamos nossas cabeças sobre este travesseiro e dormimos docemente ali. Aquele que começou a boa obra em você a completará até o dia de Jesus Cristo. Pois os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pois os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou, a esses também chamou. E a quem chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não há si e mais nesse círculo de graça. Tudo é certo como o trono de Deus o é. Nosso capitão conquistador trará muitos filhos à glória, e seu será todo louvor. Queridos amigos, consideramos cuidadosamente a extensão desse amor de Cristo,
Mas estou persuadido, por mais que o estudemos, nunca o compreenderemos completamente. É tanto tempo que sua velhice não pode desgastá-lo, tanto tempo que suas tribulações contínuas não podem esgotá-lo. Suas sucessivas tentações não o esgotarão, como a própria eternidade. Ele não conhece limites. Meu tempo se esgotou e estou apenas no centro do meu assunto e, portanto, o resto do discurso deve ser em breves insinuações e frases apressadas. A profundidade do amor de Jesus. Considere como se rebaixa ao olhar para uma criatura tão insignificante como o homem. Veja a profundidade desse amor ao receber tais criaturas pecadoras em seu abraço. Que profundidade é vista quando o Senhor Jesus Cristo seleciona algum miserável culpado que violou abertamente a lei santa e desonrou Deus completamente, e ainda assim o Senhor Jesus o perdoa livremente quando ele é chamado eficazmente e o dom do arrependimento é concedido a ele. Como então ele se arrepende do pecado e o recebe no amor do seu coração. A profundidade deste rio de amor é melhor vista, porém, no fato de que Jesus se tornou um homem, a divindade se encarnou. O Senhor dos anjos e de todas as criaturas viventes na terra e céu dormia sobre o peito de uma mulher. Nem isso é suficiente. Sendo homem, ele carrega nossas dores, atravessa o mundo cansado, pobre e paciente, homem de dores e que sabe o que é padecer. Nem isso é tudo. Ele carrega nossos pecados. As iniquidades do seu povo, como um fardo enorme, são colocadas sobre seus ombros e ele permanece como seu substituto. Mesmo assim, não é suficiente, pois ele leva nosso castigo e no madeiro sangrento ele inclina a cabeça e é obediente até a morte. As ondas do inferno rolaram sobre ele. A ira eterna de Deus passou sobre sua abençoada cabeça. Ele foi feito mais baixo do que os anjos são, mas ele se abaixou ainda mais, até que ele se chamou de verme e não de homem. Ó, a profundidade da agonia de Jesus sofrendo pelo pecado. Ó pecador, você não pode ter ido fundo demais para que o amor de Cristo o alcance. Ó desviado, você não pode ter pecado muito mal para o perdão não poder te arrebatar. Você que foi além da concepção em pecado, você que praticou o mais sujo e diabólico dos pecados, a profundidade do amor de Cristo é ainda mais profunda e Ele é capaz de salvar até o máximo. Pense a seguir na altura do amor do Mestre. Você vê que é colocado por último, como o ponto mais alto do aprendizado. Há alguns que avançaram a ponto de entender um pouco das profundezas, que não conhecem a plena dignidade e glória de um herdeiro do céu e sentiram um pouco do poder da sua ascensão. Porque o amor de Jesus, mesmo nesta vida presente, é uma altura indescritível, pois não nos elevou para nos tornarmos filhos de Deus. E, se são filhos, então são herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Deu-nos um penhor da herança, fez-nos antecipar a hora em que habitaremos com os anjos da luz. Nos diz que nossa conversa está no céu e que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. No entanto, irmãos, a altura desse amor será melhor vista em seu estado futuro. Você será levado para habitar com Cristo nos céus quando o mundo estiver em chamas. E quando o julgamento for passado, você será levado pelas asas dos anjos até o 7º céu, onde Deus habita. Ó, a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Para resumir o que dissemos em 4 palavras: por largura, o amor de Jesus é imensidão. Por comprimento, é eternidade. Por profundidade, é imensurável. E por altura, é infinito. Ó cristão, que o Espírito Santo te instrua nestas grandes coisas. Agora, se for nosso privilégio estudar esta ciência e dominá-la, e embora ainda esteja acima de nós, pois ultrapassa todo o conhecimento, fluirão os seguintes resultados práticos: seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, tentem obter esta expressão maravilhosa quando estiverem sozinhos em meditação. Coloque-a diante de você como um grande mistério a ser mergulhado, cheio de toda a plenitude de Deus. O que isso pode significar?
é ter Deus dentro de você, Deus habitando no íntimo do seu espírito. É isso, mas mais, cheio de Deus para conter o máximo de Deus. Como sua natureza humana pode suportar? Que pensamento! Cheio de Deus. Mesmo isso não é tudo, cheio da plenitude de Deus. A plenitude do seu amor, graça, poder e santidade podem habitar em você, mas isso não é tudo o que o versículo fala. Está escrito, cheio de toda a plenitude de Deus. Que expressão transcendente! Aqui temos não apenas um Deus que habita em nós, mas aquele Deus na plenitude máxima de sua divindade, enchendo e transbordando toda a alma com sua plenitude. Não posso deixar de pegar emprestada uma ilustração de um amigo que pegou uma garrafa à beira-mar, encheu-a de água do mar, arrolhou-a e depois a jogou no mar. Agora, disse ele, lá está, há o mar na garrafa e há a garrafa no mar. Ela está cheia até a plenitude, e então em uma plenitude ainda maior. A minha alma com Deus nela e minha alma em Deus. A plenitude de Deus em mim tanto quanto eu posso segurar, e então eu mesmo na plenitude de Deus. A ilustração fornece tanto do texto quanto se pode transmitir. Nós mesmos engolidos no abismo absorvente do amor de Deus, e esse mesmo amor de Deus fluindo em todas as partes e poderes de nossa alma, até que estejamos tão cheios de Deus quanto o homem pode suportar. Então devemos mostrar esse amor em nossas vidas, em nossas orações, em nossa pregação, em tudo o que fazemos. Manifestaremos não apenas que estivemos com Jesus, mas que temos Jesus habitando em nós, enchendo-nos completamente com sua presença amorosa, santificadora e edificante. Amados, se chegarmos ao ponto indicado no texto, começaremos a imitar o amor de Deus em seus 4 aspectos. Estou certo de que, se algum dia aprendermos a amplitude do amor de Cristo, nosso amor se expandirá. Não mais limitaremos nosso amor à nossa própria igreja, mas teremos afeição e preocupação de todas as verdadeiras igrejas de Deus. Sentiremos uma afeição não apenas pelos cristãos de nosso próprio conhecimento, mas por cristãos de todos os lugares. Então nosso amor também ganhará comprimento. Devemos amar a Cristo para que não possamos deixar de amá-lo. Perseveraremos no amor, permaneceremos em seu amor como ele permanece nele. Teremos constantemente a chama do nosso amor subindo para o céu. Então nosso amor adquirirá profundidade. Seremos humilhados por causa de nossa própria pecaminosidade. Afundaremos cada vez mais em nossa própria estima. Jamais seremos grandes ou dignos aos nossos próprios olhos. E nosso amor se tornará mais profundo e fundamentado à medida que desce mais plenamente ao âmago de nossa natureza. E então o amor vai subir às alturas. Esqueceremos o mundo e seus cuidados. Nos tornaremos cristãos que não mais jazem entre as panelas, mas que recebem as asas de uma pomba coberta de prata e suas penas de ouro amarelo. Alcançaremos tal altura em nosso amor que escalaremos os cumes das montanhas das promessas e, com nossas testas banhadas pela luz do sol, contemplaremos o mundo que ainda está em trevas e nos regozijaremos por termos sido feitos herdeiros de tudo nele. Até que nosso amor suba ao céu, se manifestando em sua altura, quando nos apresentarmos diante do grande trono branco e lançarmos nossas coroas com muitas canções diante daquele que nos amou, com uma largura, comprimento, profundidade e altura de amor que mesmo no céu ultrapassará toda medida. Deus os abençoe, queridos amigos, com este amor, pelo amor de Cristo. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás
te darei.